Irmão, certa ocasião, Jesus subiu ao monte para orar, e os seus discípulos apanharam o barco e saíram de mar adentro. O tempo estava muito revolto, o mar estava meio agitado, e eles foram de mar adentro, e de repente, Jesus, após aquele momento dele ali, ele saiu atrás dos seus discípulos, e ele saiu caminhando por sobre as águas, e ele foi andando sobre as águas, fala nos evangelhos, e de repente os seus discípulos olharam meio que assustados, de um lado para o outro, e de repente eles veem uma pessoa se aproximando, um vulto se aproximando, e quando eles olham, eles viram que Jesus estava caminhando sobre as águas. E aí Pedro, naquele ímpeto dele, ele começa a falar com Jesus como é que aquilo estava acontecendo, e pergunta a Jesus se ele poderia também caminhar por sobre as águas, e Jesus chama ele, fala, vem. E Pedro sai do barco e começa a caminhar por sobre as águas, e de repente aquele vento, aquele mover das águas, Pedro se sente meio abalado, meio duvidoso daquela situação, e de repente ele afunda, e aí Jesus vai, segura Pedro pela mão, e aí Jesus fala para ele assim, né? Homem de pequena fé. E aí a gente fica se perguntando, será que é capaz mesmo andar em cima das águas? Será que é capaz? É uma atitude de fé. Se você crê, talvez você não caminhe sobre as águas, mas você pode presenciar e ver, e pode acontecer com você algo muito superior a isso. Cada um tem a sua experiência com Deus, e o meu convite nesta noite é que você busque essa experiência com Deus. É uma atitude de fé. Amém, irmãos? Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, daquilo que não se espera. A fé é o firme fundamento daquilo que não... Desculpa, irmãos. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Há muito tempo atrás, eu vi uma irmã que fez uma ilustração que ficou guardada no meu coração, sobre fé. Quando você sai da sua casa, você vai para um ponto de ônibus, e você fica ali no ponto, você não vê o ônibus de imediato, mas você tem certeza que o ônibus vai passar ali. Por isso você fica no ponto esperando, porque você não está vendo o ônibus, mas você sabe que ele vai passar. E no momento que o ônibus passar, você vai apanhar. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu espero. Eu sei que vai acontecer. É isso que o Senhor nos chama a atenção nesta noite. É você ter a convicção daquilo que você não vê, mas daquilo que você espera, daquilo que você sabe que você vai receber. E lendo esse texto de Hebreus 11, irmãos, eu confesso que eu fiquei muito constrangido. E eu dei um título à minha ministração hoje: A Vida de um Herói. Da rejeição ao reconhecimento. E eu fiquei, irmãos, constrangido ao ler esse texto,
de Hebreus, no capítulo 11, porque esse texto, ele relata, ele dá uma passagem, ele fala tudo o que aconteceu com homens que foram usados por Deus e que viveram pela fé. Homens que abriram mão da sua própria vida, homens que abriram mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Homens que a palavra mesmo diz, homens dos quais o mundo não era digno. Homens que abriram mão de uma vida inteira porque eles tinham um alvo. E o alvo era o Senhor, era fazer a vontade de Deus. Homens que viveram em uma época, homens que viveram em que as tradições religiosas eram intensas. E que você precisava viver, testemunhar, porque se você não fosse convicto daquilo que você estava falando, você seria tragado, você seria ridicularizado por causa da sua falta de convicção, da sua religiosidade. Então você precisava ser convicto de um viver na presença do Senhor, de um viver longe das tradições religiosas, mas de um viver na esperança de uma vida melhor. Homens que viveram sem sequer presenciarem a promessa de Deus, porque eles sabiam de uma promessa e eles sabiam que aquilo se cumpriria. Eles não presenciaram o cumprimento da promessa, mas que eles viveram em função dela. O que falar de homens como estes que viveram pela fé? Quando se reconhece a Deus como de fato Ele é, a vida terrena e material, ela perde o valor. Irmãos, nós somos muito apegados à nossa vida material. Nós somos muito apegados à nossa vida material, porque a nossa vida espiritual, ela está muito distante de Deus. Porque à medida que você se relaciona com Deus, as coisas do mundo, as coisas materiais, elas começam a perder um pouco o valor para você. Estes homens relatados aqui em Hebreus foram homens que não deram tanto valor à sua vida terrena. Eles se importavam muito com uma vida da presença de Deus, em fazer a vontade de Deus, independente daquilo que eles sofreriam, independente do que eles passariam. Porque eles sabiam que a vida deles não dependia do dinheiro que eles possuíam, não dependia das influências, mas dependia de uma esperança, de uma vida melhor na presença de Deus, independente de qualquer coisa. Embora vivamos em um mundo em que as pessoas têm sido, irmãos, egoístas, amantes de si mesmas, que nunca estão dispostas a abrirem mão das suas vontades, vale a pena dizer que existiram e existem ainda hoje homens que não se dobraram às propostas deste mundo, homens que permanecem fiéis. Nós estamos falando de homens comuns, como nós, de homens sujeitos às mesmas fraquezas, de homens que são casados, que são pais de família, que possuem uma vida comum, mas que acima de tudo, homens que depositam o governo da sua vida, da sua casa, da sua família a Deus. Homens comuns, mas que têm guardado a fé, que
tem guardado, que tem preservado os valores que são ensinados através da palavra de Deus, que não abrem mão desses valores. Hoje é possível, mesmo no mundo egoísta, mesmo vivendo em um mundo em que as pessoas cada dia mais são amantes de si mesma, que esquecem do outro. E quando nós entendemos a importância de nós nos alunarmos mais e vivermos mais em função dos nossos irmãos e ajudar os nossos irmãos, irmãos, nós precisamos entender que é necessário morrer. Lá no retiro de casados, a irmã ministrando para nós, a irmã disse que o problema hoje nas igrejas é que tem muita gente viva. Tem muita gente viva demais. É preciso morrer. Preciso morrer. Quando você está muito vivo, é porque ainda você está muito ligado às coisas desse mundo, você está muito apegado às coisas desse mundo, você valoriza muito aquilo que é deste mundo. E muitas vezes nós não entendemos irmãos que são tão vidrados pelo Senhor, que são tão tementes a Deus e que estão sempre ali, e você acha que a pessoa é até louca, mas é porque a pessoa está numa dimensão tão diferente da sua que você não consegue entender. É preciso morrer. A Bíblia fala que aqueles homens ali de Hebreus, eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Mas eles viram de longe. Moisés, ele foi um herói da fé. A Bíblia fala que Moisés foi um herói da fé. Moisés contemplou a promessa de longe, mas ele não foi participante daquela promessa, mas ele viu de longe. E ele lutou, a vida dele inteira foi em função de uma promessa de Deus. A Bíblia fala que aqueles homens morreram. Em Hebreus 11, 13, fala desses homens. Homens que venceram reinos. Homens que praticaram a justiça, que fecharam boca de leões, que apagaram a força do fogo, que escaparam do fio da espada, que da fraqueza tiraram força, que foram torturados, que sofreram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens que morreram pendurados de cabeça para baixo. Homens que foram cerrados ao meio. Homens que foram torturados, cuspidos, massacrados, mas que não abriram mão do Senhor. Quando nós falamos de heróis da fé, irmãos e irmãos sabem, eu sou militar. Lá na galeria de heróis da Polícia Militar, existe uma galeria de heróis da Polícia Militar, todos mortos. São heróis porque morreram em combate. Tem um quadrinho deles lá. Estes homens aqui foram heróis porque eles lutaram e eles morreram não abrindo mão. Eles não abriram mão daquilo que Deus havia determinado para a vida deles. Homens que diante de homens prestes a serrá-lo ao meio, você vai negar esse seu Deus? E de repente eles eram cerrados ao meio, porque assim a Bíblia diz que eles eram torturados, mortos.
mas eles não abriram mão, porque eles criam no Senhor. Foram considerados heróis da fé. E eu lendo esse texto, eu comecei a me sentir constrangido. Eu falei: Senhor, será que eu conseguiria passar por isso? Senhor, será que eu seria capaz de suportar uma perseguição? Senhor, será que eu seria capaz? Será que a igreja de hoje seria capaz de passar por isso? Quando muitos estão abrindo mão por tão pouco, muitos não são capazes de abrir mão de tão pouco. Homens que foram apedrejados, mortos ao fio da espada, homens que não tiveram que se vestir, mas que não abriram mão da promessa, porque acreditavam que se existia uma promessa, ela precisava ser cumprida. Será que ser um herói hoje é mais fácil do que no passado? Eu não estou falando de homens que tiveram um probleminha de família, como nós normalmente temos, ou de um homem que teve uma crise de existência, uma crise existencial. E eu pergunto: qual tem sido o seu problema? Qual tem sido a sua dificuldade? Porque, irmãos, nós estamos abrindo mão muito fácil. Em uma das ministrações, há muito tempo atrás, de uma aula, não foi a ministração do Rogério, a gente estudando história do cristianismo, na época da perseguição, em que a igreja era perseguida, e os cristãos eles eram massacrados, eles eram mortos ao fio da espada. E quanto mais aqueles homens morriam, mais cristãos surgiam, mais cristãos se convertiam. E eles não entendiam Tertuliano, eles não entendiam por quê. Quanto mais matava cristãos, mais cristãos surgiam, eram como sementes. Porque a perseguição fortalecia a fé daqueles homens. Hoje a vida que vivemos é uma vida muito tranquila. Quando nós vivemos uma vida muito tranquila, nós nos tornamos muito vulneráveis, muito fáceis de sermos atacados. Mas quando você vive sob pressão, quando você está debaixo de uma pressão, você fica tenso, você fica preocupado. Eu, como policial, quando a gente ia numa situação de risco, e a gente entrava naqueles becos, naquelas vielas, ali naqueles morros, você entra vidrado, você entra com a arma na mão, olhando para um lado, para o outro, porque a qualquer momento você pode ser surpreendido por perigo. E aí você está atento. Mas quando você sabe que o local está pacificado, você coloca a arma no coldre, né? E aí você anda tranquilo, porque o inimigo não oferece perigo. Não existe risco. E muitas vezes nós somos surpreendidos. Tem um amigo meu que morreu essa semana, foi até homenageado, passou na televisão. Ele, um carro na frente de casa, totalmente despreocupado, entrou no carro e de repente os bandidos chegaram e ele não teve nem reação. Quando os bandidos chegaram, foram tirar do carro, viram a arma na cintura, ele tentou tirar a arma, os bandidos atiraram nele e ele morreu. Porque ele estava despreocupado naquele momento, ele não esperava. E ele perdeu a vida porque ele não estava atento. E assim muitas vezes acontece com a gente, muitas vezes acontece com nós.
Nós somos surpreendidos muitas vezes porque nós esquecemos que nós podemos ser surpreendidos pelo inimigo a qualquer momento. É importante, irmãos, que a gente esteja vigilante, atento. Foram muitos os homens que escreveram a sua história na palavra de Deus por terem honrado a sua fé. Mas quero destacar a vida de um homem especial que talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas que foi um dos maiores exemplos de fidelidade a Deus. Irmãos, eu estava lendo a Bíblia em Hebreus e eu comecei a ver vários nomes de heróis. Comecei lá por Abel, passei por Noé, passei por Moisés, por Abraão, por Isaac, por Jacó, Sara. Homens e mulheres que tiveram os seus nomes escritos na galeria dos heróis da fé. Homens que fizeram história. Homens que são lembrados até hoje porque marcaram a sua geração e marcam ainda hoje porque foram homens que viveram pela fé. E aí eu, lendo, quando eu cheguei no versículo 32 de Hebreus 11, eu vi um nome e aquele nome me chamou a atenção. Quantos aqui já leram na Bíblia a história de um homem chamado Jefté? Levanta a mão. Poucos, né? Quando eu li Jefté, aí me despertou a curiosidade de saber quem era aquele homem, porque ele estava ali na galeria dos heróis da fé. Meio de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Enoque. Aí aparece lá Jefté. Quem é esse camarada? Aí eu comecei a procurar, fui lá em Juízes, no capítulo 11, a partir do verso 1, e eu comecei a ler a história daquele homem chamado Jefté, e eu fui impactado logo no começo. Eu entendi por que aquele homem estava rolado ali na galeria dos heróis da fé. Jefté, irmãos, ele foi filho de uma prostituta. O nome do pai dele era Gileade, casado, pai de filhos. Se envolveu com uma prostituta. E nesse relacionamento com essa prostituta, Jefté nasceu. E ainda criancinha, bem novinho, o pai pega aquela criança e leva para a casa da esposa e fala: você vai criar esse menino. Imagine uma mulher casada, traída, ainda tendo que criar um filho de uma prostituta. E aí chega aquela criança, e aquela criança começa a conviver ali com a família do pai. E o tempo vai passando, Quando ele já está maior, os seus irmãos, por parte de pai, dizem para ele assim: você não vai ficar conosco, porque você não vai tomar parte dessa herança, porque você não é da nossa família, você não nos pertence. E começaram a constrangê-lo. Ele foi constrangido, ele foi humilhado, ele foi ridicularizado. Um jovem que nasceu o resultado de uma relação sexual, de uma prostituição, de uma mulher do mundo que a Bíblia nem fala o nome dela, só diz que era uma prostituta. Não diz se aquela mulher queria tê-lo como mãe, se aquele menino
foi rejeitado ou não, mas a Bíblia fala que o pai levou ele para a mulher, e ele foi criado pela madrasta. E ao ler aquilo ali, irmãos, eu confesso que quando você lê e você vê uma história triste, você começa a fazer uma reflexão sobre a sua vida. E eu comecei a pensar sobre a minha vida, eu comecei a pensar sobre mim, um filho de uma mulher que morreu quando eu tinha 2 anos de idade. Meu pai abandonou a casa, abandonou os filhos, foi viver uma vida de prostituição, e nós em 5 irmãos sendo criados ali, da forma que não tinha alguém que pudesse tomar conta de nós. O meu irmão mais velho tinha 9, eu tinha 2, e a minha avó teve que pegar os filhos para criar. Uma criança que cresceu sem o carinho da mãe, sem o afeto do pai. Eu comecei a pensar acerca daquelas coisas sobre mim. E procurando entender como é que um homem, filho de uma prostituta, com um pai adúltero, sendo rejeitado pela mãe, sendo abandonado pelo pai, sendo desprezado pela madrasta e pelos meio-irmãos, poderia se tornar alguma coisa de bom. Ele poderia ser uma pessoa boa, poderia, Rogério, ser um homem bom, no meio do caos, no meio de tantas situações adversas. Como poderia? Esse dia eu estava lá no serviço, chegou um menininho de 13 anos, com um carrinho de chup-chup na mão, carregando, e uma outra cestinha de salgado frio, desse tamanhozinho. Conversando com ele: você tem quantos anos? Tenho 13. Rapaz, tem tempo que eu te vejo vendendo esse salgadinho aí, esse chup-chup. Aqui em São Pedro, rapaz, tanto menino que não quer nada aí, te vejo aí, você com esse carrinho para cima e para baixo, vendendo seu salgadinho. E aí eu conversando com um outro rapaz lá, e eu falei assim: ó, esse menino deve ter uma família estruturada, uma família, mas que menino é bom, que menino bom, trabalhador, menino. Uma gente, hoje você já viu aquele menino? Uma graça aquele menino. E aí, na minha cabeça, o menino era, a família dele era. E aí eu falei: rapaz, e a sua mãe? Ele falou: saiu de casa. Como é que é? Mamãe abandonou a casa quando eu tinha 10 anos. Sua mãe saiu de casa por quê? Não sei. Ela saiu de casa, aí ficou um tempão, aí depois voltou um dia, falou que ia comprar uma mochila para mim, e saiu e nunca mais voltou. Sua mãe nunca mais voltou? Não, nunca mais voltou. Desde que eu tinha 10 anos que eu vendo salgado. E o seu pai? Não, eu moro com meu pai. Você mora com seu pai? Que bom. Seu pai deve ser um pai muito bom com você. Não, papai é cachaceiro. Seu pai bebe cachaça. Papai bebe. Seu pai trabalha para ajudar na... Não, papai não trabalha não. Trabalha não? Não, quem sustenta a casa? Sou eu. Você? 13 anos você sustenta sua casa? Sou eu que sustento a casa. Porque papai, ele não pode sair para trabalhar, porque se papai sair, papai gasta o dinheiro que ele ganha tudo com cachaça. E aí eu tranco o papai dentro de casa para ele não beber. Eu saio, fecho o papai no quarto e vou trabalhar. E aí eu que compro as coisas lá para casa e a minha tia me ajuda, que a tia faz o salgadinho para ele vender. E aí eu fiquei meio assim, achando que o menininho tinha uma família estruturada, uma família toda bagunçada, tendo que sustentar a casa, a família, com 2 irmãozinhos, um de 10 e outro de 11, e eles 13 sustentando a casa.
vi tanta qualidade naquele menino. Tanta qualidade naquele menino que teve um amigo meu que pegou um par de tênis novinho, quando ouviu a história, comprou um par de tênis, lá pegou um tênis novinho e falou: toma isso aqui para você, rapaz. Tênisinho todo velhinho, todo rasgadinho. Pegou: toma isso aqui, leva esse tênis para você. Aí todo mundo já começou a comprar o salgadinho dele, o chuchu, fica o troco. Irmãos, a adversidade muitas vezes nos leva a fazer coisas que muitos que têm uma vida boa fazem. E esse homem aqui, ele me surpreendeu quando, olhando e vendo a vida desse homem aqui, eu pude entender por que ele se tornou um herói da fé. Por que ele se tornou um herói da fé? Interessante que quando ele se tornou um rapaz, ele foi expulso. Os irmãos falaram: a gente não quer você aqui em casa, porque você não faz parte da nossa família. Você não vai ter direito à nossa herança, isso aqui é nosso. Você não tem direito. E a Bíblia fala que ele fugiu. Ele fugiu daquela casa e ele foi morar em uma terra de homens levianos, a Bíblia diz. Ele foi morar numa terra de homens levianos. E a Bíblia fala que ele se tornou um guerreiro. Se tornou um guerreiro habilidoso. Eu fiquei analisando por que ele se tornou um guerreiro habilidoso, né? Por quê? A vida inteira tendo que lutar, como é que você não aprende a lutar, né, amigo? Só se aprende a lutar quem é levado a lutar. E quando você não é levado a lutar, você não aprende. Mas quando a vida te massacra, quando você sente, e aí você começa a pôr em prática aquilo que está te... E aí aquele homem se tornou um guerreiro habilidoso. E aquelas pessoas que haviam expulsado, porque ele foi rejeitado até pela sociedade dele. Pai, irmão, mãe, quem deu valor àquele homem? E um determinado dia, aquele homem estava lá na sua terra, onde ele estava morando. E aí, Israel entrou em batalha, estava guerreando contra os amonitas. E aí Israel se sentiu ameaçada pelos amonitas, e eles não tinham um homem capaz de liderar aquela batalha. E aí eles decidiram, os anciãos daquela terra decidiram ir atrás de Jefité. E fizeram uma proposta: olha, nós estamos aqui porque nós queremos que você retorne para a sua terra, e que você peleje por nós, que você lute por nós, porque nós não temos ninguém que seja capaz de guerrear por nós, de liderar. Ele: mas vocês me rejeitaram, vocês me mandaram embora, por que vocês agora vêm até mim me pedir para eu voltar? Vocês mesmos me rejeitaram. Não, mas nós queremos que você volte, nós queremos que você retorne. E aí, Jefté faz uma proposta: não, eu volto para lutar por vocês, mas se eu vencer, eu quero ser o chefe, eu quero liderar. E aí, eles falam: se você vencer, se você retornar e você vencer, você vai ser o líder, você vai ser o chefe. E ele fala: então tá bom, eu volto. E aí voltou. E aí ele começou a intermediar aquele conflito, e ele falou: não quero lutar, eu não quero derramamento de sangue, eu vou tentar
tentar negociar, eu vou tentar conversar com eles. Aí ele vai lá e conversa e negocia, e nada de dar certo. Ele vai, negocia e tenta negociar, e não dá certo. Ele teve que partir para a batalha, e aí ele foi para o derramamento de sangue, e aí ele foi, e no meio da batalha, aquele desespero, naquela angústia de ganhar aquela batalha, ele decide fazer um voto a Deus. E aí ele fala: Senhor, se o Senhor me entregar os amonitas, e se nós formos vencedores, eu faço um voto que quando eu estiver retornando para minha casa, a primeira pessoa que vier ao meu encontro, eu vou oferecer a Deus em sacrifício. E aí ele faz um voto de tolo. Ele sabia que ao falar aquilo para Deus, ele teria que entregar alguém para Deus em sacrifício. E aí ele decidiu fazer aquele voto a Deus, e ele, como um homem fiel e temente a Deus, ele deveria cumprir o seu voto. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Mas é interessante que aí ele venceu a batalha, esqueceu do voto que ele havia feito com Deus, que ele havia falado com Deus, e aí ele voltando para casa muito tranquilamente. Quando ele está chegando em casa, uma pessoa sai de dentro da casa, dançando, alegre, com a presença dele que estava voltando. Adivinha quem saiu de casa ao encontro? A própria filha. Quando ele olha, ele vê a filha dançando, louvando a Deus, porque o pai estava voltando, ele rasga as vestes, e ele começa a chorar, e ele entra em pânico, ele entra em desespero. Meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Tenho que entregar a minha própria filha em sacrifício. E ele começou a entrar em desespero, em pânico, porque ele fez um voto, e ele teria que cumprir o voto que ele fez a Deus. E aí ele decide: chega minha filha, o que é que eu fiz? Pai, o que é que o senhor fez, Clara? Filha, eu não posso voltar atrás do meu voto. Eu não posso voltar atrás. Eu falei com Deus que se eu vencesse aquela batalha, entregaria a primeira pessoa que viesse a mim em sacrifício. Aí a filha fala: pai, se esse foi o voto que o senhor fez a Deus, que se cumpra o voto que o senhor fez. Me deixe só sair com as minhas amigas, ficar um tempo com as minhas amigas, chorar a minha virgindade, e depois o senhor me apresenta e faz aquilo que o senhor quiser. Irmãos, essa história falou tanto comigo, tanto comigo. Nós temos muita dificuldade de cumprir aquilo que a gente fala com Deus. A gente faz tanta promessa a Deus, tanta promessa a Deus. O Senhor, amanhã vai ser diferente. O Senhor, amanhã não vai ser como hoje, Senhor. E aí você volta a fazer as mesmas coisas. Eu aprendi algumas lições, irmãos, com Jefté. Uma das lições que eu aprendi com ele, sabe qual foi, irmãos? Que nós não devemos ser complexados. Porque Jefté, ele tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa complexada. Às vezes tem uma pessoa sentada do seu lado aí, fez uma escova, o cabelo não ficou do jeito que ela queria, ela ficou complexada. Porque a irmã pode olhar e achar que o cabelo dela não está bonito, complexo, meu cabelo é feio. Você não tinha dinheiro suficiente para comprar e você tem que usar uma roupa que no mês passado você usou, mas se eu for com essa roupa, todo mundo vai saber que eu já usei essa roupa. Eu não vou naquela festa não, porque se eu chegar lá com essa roupa... Muitas vezes, irmãos, nós somos levados a viver uma vida quando você não conhece a necessidade do outro,
você vive muito em função de você mesmo, né? E aí você acha que você é pior do que todo mundo, porque você não conhece o outro, porque se você conhecesse o outro, você ia ver que você leva uma vida muito boa. E aí você não conversa com o irmão, porque o irmão não conversa com você. Eu passei ali, mas ele nem olhou para a minha cara, como é que eu vou falar com ele? Porque você é complexado. Você tem complexo. Barriga cresceu um pouquinho aí. Complexo da barriga. Júlio não tem complexo da careca dele. Careca, nossa, careca. Né, Júlio? Não tem. O problema é que nós somos complexados demais. Ele possuía alguns motivos para ser, por ter sido tirado da mãe, ou até mesmo abandonado por ela, e ter sido levado pelo pai para ser criado pela esposa traída. Ele era filho de uma mãe sem nome, porque a Bíblia não cita o nome dela, apenas relata como sendo uma prostituta. Não sei se o seu passado e nem o dos seus problemas de hoje. O fato é que você é um homem, e como homem, você não pode se deixar vencer pelo seu complexo. Deus permitiu que você passasse por tudo que você passou, e fez você chegar ao lugar que você chegou, e diz que você pode ir muito além. Muitas vezes nós passamos por problemas, irmãos, para quando você estiver lá na frente, você olhar para trás e você falar: poxa, quanta coisa eu conquistei, quanta coisa eu venci. Irmão, eu falo por mim. Eu cresci naquele morro ali de São Benedito, irmãos, muito sábio, sem pai, sem mãe, fui criado por minha avó, sem perspectiva nenhuma de vida. Um pai agressivo, ignorante, que batia. Quando eu ia para a escola, perguntava onde eu morava, eu tinha vergonha de falar que eu morava no morro. Complexo. Eu falava que eu morava na Burijica, nem a diferença. São Benedito, Burijica. Né, Pedro? Você mora onde? Na Burijica. Que diferença faz? São Benedito, Burijica, mesma coisa. E aí eu falei: não, eu moro na Burijica. Quando a gente estava fazendo estágio, né, Vitor? A gente vinha de ônibus do estágio, aí o ônibus parava com a gente na Leitão da Silva. E aí quando a gente saltava do ônibus, os funcionários da Vale, a gente estagiava na Vale, os funcionários da Vale eles ficavam quietinhos dentro do ônibus. Aí quando a gente descia, eles começavam a fazer: bé, joga a corda, mamãe! É, joga a corda! Aí a gente nem olhava para trás, a gente ia reto assim. A gente vivia complexado, porque era uma vida muito difícil. Mas o que me chamou a atenção é que esse homem aqui, ele não se tornou um homem complexado. Ele não se tornou complexado. E tinha todos os motivos para ser. Todos. Não foi. Uma outra coisa que eu aprendi com ele, eu vou passar para os irmãos, que ele aprendeu a lutar com seus objetivos. Ele foi rejeitado pelos homens, mas ele foi exaltado por Deus. Jefté não deixou de lutar por seus objetivos. Ele foi expulso de casa pelos seus irmãos, que alegaram que ele não tinha direito sobre a herança do seu pai. A atitude da madrasta dos irmãos foi a de rejeição, porque eles não consideravam e nem o amavam. Ele cresceu em uma casa sem amor de pai, de mãe, mas embora ele sendo rejeitado como filho e sendo rejeitado pela sociedade, ele não rejeitou
a sua filha naquele momento de dor. Ele não rejeitou, ele sofreu, porque eu estava lendo um comentário, muitos historiadores dizem que ele foi infeliz no voto que ele fez, porque Deus já havia entregado os amonitas na mão dele, a vitória já era ganha, e no meio da batalha, ele decidiu fazer aquele voto. E ele chorou. E os comentaristas aqui também não deixam muito claro se ele teve que oferecer a filha realmente em sacrifício, matar a filha. Não se sabe de fato o que aconteceu com a filha, mas o fato é que alguma coisa muito grave que aconteceu, porque a filha ficou 40 dias chorando a virgindade dela, porque depois daquele momento ela teria que ser entregue no sacrifício. Aqueles que o rejeitaram tiveram que se humilhar e ir até ele pedindo que voltasse e lutasse por eles. Deus, irmãos, ele exalta os humilhados. Deus, ele exalta os humilhados. Aqueles que o expulsaram, aqueles que o rejeitaram, aqueles que tiveram que ir atrás dele, trazê-lo de volta. Porque ele se tornou um guerreiro, ele aprendeu a lutar. Muitas vezes nós estamos diante de algum problema e a gente abre mão do problema e a gente deixa de lutar pelo problema. Você se entrega para o problema e você diz que não tem mais jeito, que não tem solução, você abre mão do problema. Mas Jefté, ele não desistiu e ele lutou. Ele aprendeu a lidar com a situação em que ele vivia, ele aprendeu com a vida e se tornou um guerreiro, aprendeu a lutar. Eu aprendi que dá para a gente dar a volta por cima e que dá para a gente conquistar. Dá para conseguir, sim. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida acabou, mas a vida não acabou. Não é a falta de emprego que vai destruir você, não é o seu problema na sua casa que vai acabar com você, não é a dificuldade, não é um problema que você está passando com o seu filho em casa que vai acabar com você. Muitas vezes nós nos entregamos porque nós não conseguimos ver uma resposta, nós não conseguimos encontrar uma solução para o problema e nós achamos que não tem mais jeito. Alguns sobem a ponte, a terceira ponte, pulam da ponte porque alguma coisa diz para ela que não tem mais jeito, que acabou. E as pessoas desistem de lutar, desistem da própria vida por acharem que acabou, que não tem mais jeito. Tem jeito, irmãos. Tem jeito. Jefté nos diz que tem jeito, sim. Eu tenho certeza que aqui poucos ou quase ninguém teve a vida que esse homem teve. A Bíblia diz que ele se tornou um juiz em Israel. Um homem sem perspectiva, sem família, rejeitado, humilhado, desprezado. Ele aprendeu com a adversidade, ele aprendeu com as suas dificuldades, ele aprendeu a lutar nas suas fraquezas, e ele se tornou o que ele foi, porque ele não abriu mão, ele não desistiu, ele lutou pelo que ele queria. E o problema é que muitos de nós desistem. Você desiste porque você não acredita em você, você não acredita na sua capacidade, você acha que você é incapaz, você fica se comparando com outro, se acha inferior ao outro. Você não é inferior, você não é, você é capaz, você sabe que é. E muitas vezes você ouve as pessoas dizerem que você se considera incapaz, mas o Senhor manda te dizer que há sim esperança para você, que você é capaz de conseguir, que você não vai ser derrotado, que você vai ser um vitorioso.
Esses dias eu estava conversando com meu filho. Há muito tempo atrás nós estávamos numa reunião de oração. Eu estava compartilhando isso com o Júnior. E um irmão olhou para ele era novinho, tinha 10 anos, e falou: rapaz, o Senhor manda te dizer que você vai ser um homem muito próspero. Ele tinha 10 anos, 10 ou 12, não sei. Você vai ser muito próspero. Você vai ser tão próspero que você vai dar para os seus pais, você vai ajudar os seus pais. Quando o irmão entregou, eu recebi. Falei: eu recebo, em nome de Jesus. Meu filho vai ser próspero. Meu filho vai ser uma bênção. Meu filho ele vai. Aí eu estava conversando, brincando com ele lá em Santa Teresa. Falei: meu filho, você gasta muito, filho. Ajuda papai. Pô, pai. Ele fala assim: vamos torrar, vamos torrar. Estamos aqui para torrar, vamos torrar. Meu filho é assim: não, ajuda papai, não. Torrar, pai, vamos torrar. Aí ele chegou para mim e falou assim: não, rapaz, ó, você fica aí cheio de coisa, mas ó, vou te bancar, rapaz, você vai viajar nas minhas costas aí. Eu estou posse, né? Eu quero. Eu creio, irmãos. Fé. Vai ser uma bênção, vai ser próximo, em nome de Jesus. E isso aqui a Bíblia me garante. Olha, quem foi esse homem aqui? Qual a esperança que Jefté tinha para ele? Mas Deus o exaltou, Deus o colocou lá em cima. Ele nos ensina a lutar. Ele se tornou um guerreiro e nos ensina a guerrear como ele guerreou. Jefté se tornou um valente homem de guerra. A vida, o sofrimento dele o tornou um guerreiro. Homem que aprendeu a lutar pela própria circunstância que a vida. Ele poderia ter se tornado um homem fracassado por todos os traumas que ele viveu ao longo da sua vida. Mas não, ao invés de ter sido um fracassado, ele se tornou um guerreiro. Ele se tornou um homem forte, valente. Ele tirou da dificuldade a solução para o seu problema. Quantos hoje passam uma imagem de fracasso? Às vezes você olha para a pessoa até abaixa a cabeça quando te vê. Passa uma imagem de derrota. E esse homem diz: levanta a sua cabeça. O Senhor manda você levantar a sua cabeça. Levanta a sua cabeça, creia. Irmãos, uma outra coisa que eu aprendi: não prometa aquilo que você não pode cumprir. Nós fazemos muita promessa. Às vezes até vamos marcar um encontro. Que hora a gente se encontra? 8h30 a gente está lá. Aí você chega 8h30 e o irmão chega 9h. Para que prometeu que vai chegar 8h30? Falou: se der, eu chego. Se não der, quando as 9 horas eu estou chegando. E a gente tem hábito de fazer promessa. Muitas vezes nós prometemos coisas a Deus que a gente não pode. Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu vou ler a Tua palavra todos os dias. Vou fazer um voto contigo, Senhor. Eu não vou dormir sem ler a Tua palavra. Uma semana você já está dormindo e esqueceu da Bíblia. Eu vou jejuar uma vez por semana agora. Eu vou consagrar a minha vida ao Senhor. Eu vou jejuar. E aí daqui uma semana você já esqueceu que você tem que jejuar. E aí você fica fazendo voto de tolo. Você não cumpre aquilo. Para que você vai fazer aquilo que você não cumpre? Deus, Ele entende a sua limitação. Deus entende que você é uma pessoa limitada e compromete a Deus. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a fazer isso. Mas não diga que você vai fazer se você não vai fazer. Esse homem, ele sofreu, ele passou porque ele prometeu a Deus algo e ele falou: eu tenho que cumprir. Eu acredito que o que fez com que Jefté entrasse no hall dos heróis tenha sido essa atitude de ter que sacrificar a própria filha por uma promessa que ele fez, por um pacto
que ele fez com Deus naquele momento, ele sabia que não podia voltar atrás, e ele cumpriu. E aí ele entrou aqui nessa galeria dos heróis, porque ele foi fiel a Deus. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Uma outra coisa que eu aprendi: se possível, não se contaminar. Não se contaminar. Irmão Jefité, ele foi mandado, colocado para fora de casa e foi para uma terra de homens levianos. Mas ele não se contaminou com os homens levianos. Muitas vezes nós nos sentimos rejeitados. Existem pessoas aqui que falam assim: mas eu não consigo me relacionar com ninguém da igreja. Eu não sei porquê, mas eu não tenho amigos. Ninguém se aproxima de mim. Eu fico jogado de lado. Os meus melhores amigos são ímpios. Os meus melhores amigos são lá na balada, da escola. Eu não consigo ter amizade da igreja. Meus amigos estão lá fora. Aí você vai, e aí você se contamina porque os seus amigos estão lá fora. Aí você vai, aí você começa a participar das rodinhas, né? Aí você começa a tomar uma cervejinha, você começa a fumar um cigarrinho. Daqui a pouco o cara te oferece um cigarrinho de maconha. Por quê? Você não consegue se relacionar com os irmãos, você não consegue se relacionar com os seus amigos da igreja, mas os seus amigos estão lá fora. Mas o seu complexo é tão grande, você é tão complexado, que ninguém se aproxima de você. Então eu vou procurar as pessoas lá fora, os meus amigos lá fora. E aí você se contamina, você se envolve, daqui a pouco você abandona tudo e você vai embora. Porque você se sente muito coitadinho, você se sente muito inferior. E a palavra nos ensina, irmãos, que nós não devemos nos contaminar com o homem leviano. Não se contamine. E é possível sim, irmãos, obedecer. É possível obedecer. Eu fiquei, irmãos, encantado com a filha desse homem. Porque se eu chegasse lá em casa e falasse talvez com meu filho assim, falei: Breno, eu fiz um voto a Deus, meu filho, eu vou ter que te entregar em sacrifício. Ele falou: pai, vai você. Você fez um voto, você e Deus, não me coloca nisso não. Não é verdade? Vai falar com essa mãe: o pai fez um voto aí, meu filho. Você vai ter que orar todo dia de 6 à meia-noite, de joelho. Foi o voto que o papai fez. Não, pai, vai você para o joelho, porque você que fez um voto. Mas o interessante é que eu vi que essa moça aqui, essa menina, a Bíblia diz que ela falou com o pai assim: pai, se o senhor fez um voto, que ele se cumpra. Ela não questionou o pai, ela simplesmente obedeceu, ela simplesmente acatou. Ela não tinha nada a ver, ela entrou de gaiata ali, ela entrou na situação, sem saber. Mas ela foi obediente ao pai, ela obedeceu ao pai. Não é fácil fazer o que essa menina fez. No versículo 36, ela disse assim: meu pai, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto. A atitude da filha de Jefté mostra a obediência de uma filha. Ela sabia pelo comportamento do pai que algo de muito grave iria acontecer para ela. Ela sabia, porque ela viu a reação do pai dela, mas ela preferiu obedecer e pediu ao pai apenas um tempo para chorar com as suas amigas. Ela se entregou tanto quanto seu pai, porque conhecia o Senhor. Ela sabia a importância da obediência, ela sabia
sabia a importância de obedecer a Deus. Muitas vezes nós não obedecemos ao Senhor porque nós não temos dimensão do que é obedecer a Deus. Nós não sabemos a importância de obedecer ao Senhor. E o Senhor nos diz que vale a pena obedecer ao Senhor sim. Vale a pena abrir mão da nossa vontade, vale a pena morrer um pouco. Vale a pena ir para a cruz muitas vezes. Porque muitas vezes nós não estamos dispostos a ir para a cruz. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Nós queremos fazer aquilo que nós julgamos que é certo. Quando uma pessoa fala com você, você fala, você não tem nada a ver com a minha vida. Irmãos, vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. A palavra de Deus diz que ainda que os homens te rejeitem, o Senhor não te rejeita. Irmãos, você é muito importante para Deus, você tem uma importância muito grande para o Senhor, ainda que o diabo tente colocar no seu ouvido que você não é ninguém, ainda que tentem te enganar dizendo que você é inferior. Você não é inferior. Você precisa entender que você não é, que você é muito importante para Deus, que Deus te ama, que o Senhor te ama, que você é único, que você é especial, que existem qualidades em você que ninguém tem. Mas muitos tentam te dizer que você não serve, que você não é nada, que você não é ninguém. Você é assim, no nome de Jesus. Creia que Deus tem o melhor para você, irmão. Creia que o Senhor tem algo especial para a sua vida. Eu gostaria que você refletisse acerca dessa palavra. Porque isso é viver pela fé. É você crer. É você estar ali no ponto de um ônibus e você saber que o ônibus vai passar. Você sabe que o ônibus vai demorar 5, 10 minutos, mas que daqui a pouquinho o ônibus vai passar e você vai entrar nele, e você vai chegar onde você quer. O Senhor manda te dizer que você vai chegar onde você quer. Se você quer, você vai ver o que Deus vai fazer, você vai ver a glória de Deus. Ainda que as pessoas tentem dizer para você que você não vai conseguir, ainda que você se considere um inferior, ainda que você se considere incapaz. Existem pessoas que se consideram tão incapazes que se chamam de burro. Eu sou burro mesmo, eu não consigo, eu sou incapaz mesmo. E existem pais que chegam e até falam e dizem, meu filho, você é muito cabeça dura, você é muito burro. Você não é, você é capaz sim. Deus tem o melhor para você. Toda vez que o diabo tentar dizer para você que você não consegue, que você não é capaz, lembre de Jefté. Lembre de Jefté, filho de uma prostituta, filho de um pai adúltero, rejeitado, humilhado, desprezado, se tornou um grande guerreiro, um juiz de Israel, um vencedor. Você não é ninguém, você é importante para Deus, você é capaz sim. Há em você qualidades que nem mesmo você sabe, mas o Senhor manda te dizer que você é capaz.